Alessandro Michele, ou melhor, Lalo, ele inaugurou uma nova Gucci, uma Gucci contaminada, cheia de novas referências estéticas que traduzem ousadia, que atrai não somente antigos clientes, bem como uma nova clientela jovem, jamais considerada no mercado. Eu estou falando dos millennials. As paixões de Alessandro são quase obsessões: colecionismo, vintage, música, cinema, lugares históricos esquecidos, viagens impossíveis. Tudo que ele quiser. É com grande satisfação que ele diz que trabalhar com Marco Bizzarri, o atual CEO da Gucci, é uma das coisas mais fantásticas que aconteceu em sua vida, pois Marco permite que ele seja completamente livre. E, de fato, Marco fala: com Alessandro, eu não imponho budget, eu não imponho datas, eu não imponho nada. Ele é livre e tem carta branca para fazer o que quiser. Eu acho até que Alessandro Michele atualmente está na posição que Karl Lagerfeld tinha na Chanel. Sem budget, pode fazer o desfile, gastar quanto quiser. Pode fazer a coleção que quiser, que de fato ele diz que é impossível para ele criar uma coleção com 2 estampas, o que geralmente é comum. Ele não entende isso. Ele gosta de muitas estampas. Ele gosta de muitas cores. Ele começou a brincar com a logo, o GG da Gucci. Ele mudou até o nome da Gucci, colocando Gucci com Y. Ele trouxe para a Gucci novos elementos, como cobras, percevejos, cachorrinhos, coisas que não existiam antes. Fora aquela famosa faixa Gucci verde e vermelho que ele colocou em calças trainers, ou seja, uma leitura completamente diferente, jovem, mas nem por isso banal. Para Alessandro, ele não está fazendo nada diferente. Ele diz que ele queria somente fazer algo bonito, algo que ele gostasse. E como a gente já comentou em outro vídeo sobre o Alessandro, quando eu conto a biografia dele, ele achava que ia ser mandado embora. E como não foi e deu certo, ele só deu continuidade, só deu asas à criatividade dele. E ele estranhou muito quando começaram a falar que isso é genderless. Genderless? Ele falou: que estranho, mas... E Ozzy Clark? E Elton John? E o próprio Monsieur Yves Saint Laurent? Como assim? Será que nós estamos tão avançados quanto nós pensamos estar? Será que nós somos tão abertos, open-minded, como nós dizemos ser? Esse é um questionamento do Alessandro, porque ele acha muito esquisito todo mundo achar diferente a moda dele. Para ele, é tudo tranquilo. Afinal, no passado, como ele bem lembra, ainda lá, Renascimento e tudo, muitos meninos se vestiam de vestidos. Aliás, os meninos até fazerem 12 anos, a gente vê aí vários quadros de nobres, eles se vestiam de vestido. Muitas mulheres, para cavalgar, elas se vestiam de calças. Qual a dúvida? Por que genderless? Em 2015, no ano que Alessandro Michele foi nomeado diretor criativo da Gucci, François-Henri Pinault o indica como melhor designer do ano. Aí você vai dizer, claro, né?
poderoso chefão do cara vai indicar quem? Bom, ele tem várias empresas, ele podia indicar qualquer diretor criativo que ele quisesse. Pode até ter sido uma forma de dar uma impulsionada nas vendas, mas fato é que em 2016, ao entregar o prêmio de melhor designer de 2015, Anna Wintour fala a seguinte frase: ele nos ajudou a sonhar mais livremente. E eu acho que é esse rompimento de barreiras, esse questionamento do impossível ser possível, de você poder se expressar esteticamente como quer, que é uma das grandes características de Alessandro Michele, que, por incrível que pareça, raramente usa decotes, pelo contrário, geralmente usa mangas compridas e tem por hábito também propor saias abaixo dos joelhos. Suas roupas não colam ao corpo e ele até hoje, em todas as coleções que ele fez desde 2015, ele ainda não tem uma silhueta nem um corte que defina Alessandro Michele. O que eu estou falando? Quando a gente pensa Yves Saint Laurent, ombro estruturado. Quando a gente pensa Jeanne Lanvin, aqueles vestidos de cintura mais baixa, vestidos de festa. A gente pensa Christian Dior, a cinturada, cinturinha, aquela coisa, né? Rodada, cinturinha de pilão, cinturinha de vespa. Alessandro Michele até hoje não tem nada que defina essa é a silhueta que ele vai emplacar. Não, ele transita, ele usa várias inspirações. Para Alessandro Michele, moda é uma vitamina, é um shake de beleza que serve para abafar as coisas feias. E ele gosta mesmo é de colecionar muitas coisas. Ele é um grande colecionista, ou melhor, colecionador. O que ele coleciona? De tudo um pouco. Muito vintage. Olha que loucura. Ele tem 35 cópias diferentes, de diferentes edições, de Alice no País das Maravilhas. Um livro infantil, mais conhecido como uma grande viagem que interpreta e reinterpreta muitas vezes a proporção das coisas, além de um imaginário fantástico. Ele tem uma coleção de bengalas que seu pai usou mais no final da vida, onde ele gravou poemas, animais da natureza, essas coisas assim. Outra coleção que ele tem, e aí super me identifico, 360 pares de sapatos. Ele diz que ele levou um tempão para conseguir ter coragem de falar para o atual marido dele, o companheiro dele, que ele tinha 360 pares de sapatos. Cadeiras, diz que ele costumava ter 20 cadeiras em um só cômodo. Então ele tem um monte de coleção. Assim, coleção de cachorrinhos Pug, miniatura de Meissen, da porcelana de Meissen. Outra coleção que ele tem. Ele tem inúmeras coleções, ele adora colecionar. Outra coleção, retratos miniaturas da época vitoriana. Aliás, da época vitoriana, uma coisa que ele gosta muito são as joias. A Alessandra adora decorar seus dedos com inúmeros anéis, de preferência mais de um em cada dedo. E anéis que tenham significado, geralmente anéis vintage, como um anel de lobo com um rubi rosa, um pequeno crânio com pedra azul, diamantes, pingentes. Pingentes, então, ele tem vários. Ele tem 2 sobrinhos e aí tem os dentinhos de cada sobrinho.
que ele diz que é muito comum na Itália. Ele tem inúmeras coisas, como tem uma pedra que em torno ele tem pérolas, ele adora pérolas. Agora, uma das coisas mais românticas que eu acho, ele mandou fazer para o companheiro dele um pingente com um cacho do cabelo dele, e aí colocou rodeado de pérolas e deu de presente. Uma coisa que era muito comum na era vitoriana. Como eu falei, ele adora a era vitoriana em termos de joalheria. E por falar em era vitoriana, ele tem um anel de serpente da era vitoriana, assim como uma esmeralda montada com pérolas ao redor. Então, o negócio dele é anel. O amor pelas joias antigas, diz Alessandro, se deve ao fato de que cada joia antiga conta uma história ou faz parte de uma história. E ele não hesita em dizer que se fosse uma pedra, ele gostaria de ser um diamante, por sua transparência, que ele acredita que as pessoas devam ser transparentes, e quanto mais transparente alguma coisa é, mais profundo você consegue ver a coisa, e, por outro lado, pelo contraste da crueldade que é a pessoa que cava esse diamante, o sofrimento que está em torno a esses homens que procuram diamante. E aí, voltando ao outro contraste, o tempo que a terra leva justamente para produzir um diamante. Então, só nessa analogia, a gente vê que ele é uma pessoa plena de contrastes. E é isso que ele faz com as roupas que ele propõe, com os acessórios que ele propõe. O que é contraste? Quando a gente fala de desfiles das coleções dele, que aliás ele diz que coleção é uma coisa que ele pensa o tempo todo, a gente vai ver que muitos desfiles, o styling é feito por ele. Um styling completamente diferente. E muita gente diz, pelo amor de Deus, isso aí é só golpe de styling. Desfile da Gucci, puro styling. Ao menos todos reconhecem que existe sim um styling muito, muito estudado. Trabalhado em cima de contrastes esses que se a gente não gosta no primeiro momento, não sai da nossa mente. E todo mundo fala. Logo no início, a moda dele não agradou e muitos críticos colocaram que não se tratava de moda com M maiúsculo, se tratava de moda com M minúsculo. Mas o Bizzarri não deixou nada disso chegar nele. Aliás, o Bizzarri protege ele de todas as formas e não deixa que nada o atrapalhe. Bem que nem o Lagerfeld, né? Eu acho que o Alessandro Michele é o Lagerfeld de hoje em dia. Alessandro vive em Roma, em um apartamento do século XVIII, totalmente reestruturado, que antigamente era um edifício de escritórios. Ele vive com seu companheiro, Giovanni Attili, que é professor na La Sapienza, Universidade de Roma, na área de urbanismo. Foi Giovanni Attili, ou Vanni, como o Alessandro costuma carinhosamente chamá-lo, que encorajou o Alessandro a ler o Manifesto Ciborgue, um livro da filósofa feminista Donna Haraway, que fala sobre a interação da ciência e a identidade de gênero, que, por sua vez, foi o que gerou ou que inspirou aquele desfile que os modelos aparecem carregando a cabeça deles mesmos ou pequenos animaizinhos feitos de forma
geneticamente modificada, um conto surreal, realmente, esse Manifesto Ciborgue. O casal possui também uma casa de campo, em Civita di Bagnoregio, uma casa que eles levaram mais de um ano para reconstruir, para restaurar, uma casa que foi feita com pedras de um monastério abandonado e que tem túneis etruscos embaixo, numa cidadezinha que já desmoronou uma parte, enfim, é um recanto romântico que eles vão ao menos uma vez ao ano, e foi lá que Alessandro passou os 5 dias para fazer a famosa coleção de sua estreia na Gucci. Cor favorita? Vamos lá! Você tem uma cor favorita? Ele tem. Sabe qual é? Rosa. E por incrível que pareça, vários tons de rosa, não um específico. Dizem que ele costuma até mesmo visitar lojas vintage procurando tecidos e comprando samples, pedaços, exemplos de tecido, retalhos, de tons de rosa diferentes. De fato, se a gente observar, desde que ele assumiu a Gucci, vários tons de rosa apareceram nas coleções. Costumam dizer mesmo que uma das coisas que ele adora em Roma é que Roma tem um ar rosado, em especial a praça que ele adora, que é a Piazza del Popolo. Gente, por incrível que pareça, Alessandro Michele se declara fã de um bando de gente, mas o maior de todos, ele é fã de Elton John, que diz que marcou sua adolescência. Eles se conheceram em 2016, e aí disse que juntou e foi conversa a noite inteira, que falaram sobre Gianni Versace, como se fosse assim um coleguinha, o Gianni isso, o Gianni aquilo, e ele maravilhado com Elton John. Quando terminaram a conversa, ele aceitou fazer as roupas para a próxima tour mundial do Elton John, e foi aí que o Elton John convidou para ir à casa dele conhecer os arquivos. Pronto, ele ficou maravilhado. Diz que o Elton John tem tudo, de todas as tours, de sempre. Sapato, meia, todas as bijuterias, todos os óculos, todas as roupas. Ele chegou a dizer que o Elton John é tão obcecado quanto ele com suas próprias coleções. É meio tampa e panela, se encontraram. O Alessandro ficou maravilhado com tudo do Elton John. E principalmente ele ficou assim, se sentiu muito correspondido, porque muitas vezes, disse ele, você conhece um ídolo e o ídolo não corresponde tudo aquilo que você imagina que ele seja. Mas que no caso do Elton John, foi tudo maravilhoso e muito mais, que o Elton John é tudo que ele esperava. Ok? Outra pessoa que ele se declara grande fã é a Rainha Elizabeth. Sim, Elizabeth II. Ele diz que ele adora ela, é seu fã, especialmente porque ela é uma pessoa que gosta muito de cores e que isso se vê. Em termos de música, a banda The Smiths, a banda de Manchester que sacudiu os anos 80, ele gosta muito e se declara fã. Alessandro Michele é fã de Bob Mackie. Bob Mackie criou fantasias para Cher, Liza Minnelli, para quem mais? Para RuPaul, Tina Turner. Ele é tão fã do Bob Mackie que ele chegou a bordar atrás de jaquetas que ele desfilou, Bob Mackie. E disse, eu fiz porque eu amo Bob Mackie. Eclética, multifacetada, diferente, colorida, essa é a Gucci de hoje em dia. Mas não se engane, tem muita pesquisa. Dizem que é fácil você encontrar, eu não acho que seja, hein? Mas dizem que o Alessandro costuma perambular pelos corredores do Victorian Albert Museum
tomando notas, fazendo anotações de cores, de modelos, de roupas de quadros antigos. Mas vamos a alguns números. Bom, hoje ele é responsável por todas as coleções Gucci, por todas as categorias de produtos da casa Gucci. Ele é responsável pela imagem global da marca. Só em sua equipe ele tem 70 designers que trabalham junto com ele, muitas vezes na sala dele. Ele é o único a compreender e apreciar os códigos da casa. Combinando esses códigos com a sensibilidade contemporânea. Essa fala é do Bizzarri. Ele, em um ano de coleção, ele aumentou as vendas em 49%. E ano passado, ele chegou ao faturamento total de 8 bilhões de euros. Com Alessandro, a Gucci mudou, e mudou mesmo. Mudou até mesmo fisicamente. Em Milão, eles compraram um prédio que pertencia a uma empresa aeroespacial. Isso, perto do aeroporto de Linate. E para lá foram os 250 funcionários. Hoje lá tem showroom, hoje lá tem desenvolvimento de produto e também é onde acontecem os desfiles, que antes aconteciam em um hotel. Em Roma, tudo mudou também. A sala, que antes era decorada toda modernosa, via com tudo. Ele colocou tudo branco, vários pedaços de coleção, falou, ai que sala enorme, eu vou achar que muito bom que vai caber minha mesa. Então tem mesas, uma mesa onde muitas vezes as pessoas que trabalham mais próximas a ele estão trabalhando ali, uma mesa para ele e canto gregoriano no mais alto volume o tempo todo. Lembra aquela coisa que eu falei que o pai ia visitar a igreja com ele? Eu acho que essa é a vibe, assim, uma coisa meio templo da criação. Como é sabido, uma marca não pode viver só de herança. E esse é um momento que a gente está vivendo muito forte agora na moda, que é o que em inglês as pessoas chamam de disruptive, que é preciso romper, inovar, criar algo novo, mas de uma forma dinâmica. Não é simplesmente romper do nada e criar algo novo. Não, é você saber da lição do passado, criar o presente. E é isso que o Alessandro faz. Uma coisa muito incrível que ele comenta é que não é fácil viver. Não é fácil viver o agora. E então a gente precisa sonhar. Sonhar com algo romântico, mas não viver do passado. Se o futuro é incerto, a gente precisa trazer para o presente formas estéticas bonitas. Bom, o Alessandro gosta muito de animais, como eu já falei com vocês. E, não é à toa, ele tem 2 Boston Terriers, Orso e Bosco. E por causa disso, ele fez com que a Gucci fosse a primeira a ser animal free, fur free. E a partir do momento que a Gucci deixou de usar peles de animais, né, pelliteria, a Burberry e a Versace foram atrás. Então não deixa de ser um início, uma partida para um mundo sem abusar dos animaizinhos, né? O escritório do Alessandro Michele fica no prédio, no Palazzo Alberini Cicciaporci, que é em Roma, e ele diz que é um
pouco difícil chegar no trabalho no horário, porque ele diz que ele viaja melhor na mente dele do que de carro ou de trem. E eu acho que é por isso que ele nem tenta sair muito de lá, porque dizem que ele almoça lá também, geralmente pedaços de tofu e legumes. Essa é a dieta que ele costuma ter no dia a dia. A decoração do escritório dele, ele colocou tapetes orientais, tais quais ele usou no seu famoso desfile que ele fez em Nova York, numa garagem, que ele quis dar uma ideia de garage street chic, uma coisa meio assim, que ele quis balançar as estruturas e chamar a atenção com Oriental Carpets. De fato, depois que ele fez isso, a gente até começou a ver um monte de tapete persa sendo recortado e remendado. Ficou meio moda lá em 2016, por aí. Mas Persian Rugs é isso. A fragrância de incenso toma o ambiente. Aliás, o Alessandro tem essa ideia de jardim com ambiente, com cores, que fez com que ele criasse o Gucci Garden em Florença, que foi completamente uma ideia dele e aproveitou também para ser o fundo do lançamento de uma coleção nova de fragrâncias da Gucci com uma nota só, como tem na Hermès. Para o Alessandro Michele, o Snoopy é um filósofo. É, gente, Snoopy mesmo. O Snoopy. Eu tinha um Snoopy por aqui. Bom, o Snoopy é um filósofo. E vale a pena você que assiste o canal, não sei se você lembra, ver que o Alessandro Michele, vira e mexe, ele também faz referência aos grandes criadores. Eu estou falando do Salvatore Ferragamo. Você já viu o vídeo do Salvatore Ferragamo? É uma história também de um criador fantástico. Recentemente o Alessandro Michele lançou um tênis que, assumidamente, é aquilo que eu falei, quando ele é fã mesmo, disse que se inspirou no Salvatore Ferragamo. E eu gostaria de terminar compartilhando com vocês uma citação do Alessandro Michele sobre a moda, sobre o ato de se vestir, que eu achei fabulosa. Às vezes eu me visto ou eu coloco minhas joias só para me divertir. Você sabe o que significa? Você confunde as coisas ruins. Se você coloca alguma coisa bonita e você tenta brincar como uma criança com coisas bonitas em você, você até esquece que você pode morrer. E aí, a morte não te reconhece. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de badalar o sininho, hein? Badala o sininho, que assim você sempre vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo. Deixa seu like. Beijo.